Tudo bom, galera? Hoje nosso papo de subúrbio não é um papo, é uma aula. Uma aula com a professora Raquel Lima, suburbana de Inhaúma, formada na antiga Gama Filho, nossa saudosa Universidade dos Subúrbios da Piedade, e mãe de 2 suburbanos que nasceram durante seu doutorado, que mostram claramente pra gente que uma nova geração está surgindo aí e está surgindo já com uma nova perspectiva e uma possibilidade de estudar e entender a sua própria história. Gente, hoje a gente vai ter esse grande aprendizado com a nossa amiga e colaboradora e eu espero que vocês adorem esse papo hoje com a Raquel. Vamos lá? Creio que não digo uma grande novidade, asseverando que nós, os brasileiros, conhecemos muito pouco a nossa terra, que não nos esforçamos bastante por conhecê-la como, aliás, é preciso. Não é das províncias centrais e longínquas que eu pretendo falar, quando é certo que nem conhecemos bem a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O que, porém, muito mais surpreende é que os próprios cariocas não estejam ao fato da história. Esse trechinho é da obra Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, do Joaquim Manuel de Macedo, do ano de 1862, e eu utilizei como epígrafe da introdução do meu livro Senhores e Possuidores, Propriedades, Famílias e Negócios da Terra no Rural Carioca Oitocentista, em A1, 1830 e 1870. Bem, eu sou Raquel Lima, historiadora, mestre, doutora em História pela UF, professora da Universidade Cândido Mendes, História do Direito Brasileiro e História do Direito. Falar da minha atuação e da minha pesquisa sobre subúrbio me remete a 2 lembranças de infância e adolescência. Uma quando eu era criança e eu, olhando pela janela, eu perguntei à minha mãe se ela sabia o que tinha aqui nesse espaço que a gente morava há anos atrás, há muitos anos atrás. Eu moro em Inhaúma, né, desde os primeiros dias de nascimento, suburbana, e eu tinha essa curiosidade. Minha mãe disse que ouviu falar que aqui tinha muitas fazendas e escravos e tudo mais. A outra lembrança que eu tenho é na adolescência, quando eu tinha que escolher uma profissão, né? E eu pensava assim, poxa, eu quero descobrir coisas novas, eu quero ser cientista. Eu tinha na minha cabeça que só cientistas de laboratórios é que ficavam descobrindo coisas novas. E minha paixão pela história me levou na universidade, eu fiz história na Gama Filho, e eu lembro que foi um choque, né? De você descobrir que história não é algo pronto. A história, ela tem várias verdades. E a história, hoje em dia eu falo aos meus alunos, a história é algo infinito, né? Existem histórias que ainda não vieram à luz. Então eu fico feliz de hoje em dia ter contribuído um pouquinho para trazer à luz a história de algumas propriedades da freguesia de Inhaúma, né? Na faculdade a gente tem quando a gente faz uma pesquisa histórica, a gente tem essa questão da delimitação geográfica espacial, né, e a delimitação temporal. Então, para pesquisa, para questões de fonte, eu usei muitas fontes judiciárias e cartorárias. Eu escolhi a freguesia rural de Inhaúma, paroquial de Inhaúma, São Tiago, que abrangia vários bairros, né. E lembro que na faculdade ainda eu consegui ter contato com o professor Joaquim Justino, por intermédio do meu orientador Marco Sanches, e usei o trabalho dele como grande base, né, sobre essa área de Inhaúma. Ele fez uma história social, né, dessa área, e foi a grande base para o meu trabalho, que tinha um viés aí de história econômica, história social da propriedade, né. O livro, ele é fruto do meu doutorado, que na verdade vem de uma pesquisa desde a graduação. Então são mais aí de 12 anos de pesquisa com fontes e proprietários desse local, né. É muito legal, assim, hoje em dia para mim, andar no subúrbio, andar nas ruas, né, ir em Olaria, ir em Ramos, onde eu tenho amigos, e pisar na Antônio Rego, na Major Rego, na Leopoldina Rego, na João Rego, e saber que ali era uma família, proprietários Ferreira Rego, influente na região, né, que foi comprando seus pedaços de terra ali do antigo Engenho da Pedra, compraram da dona Leonor Mascarenhas, e que foram juízes de paz e atuaram naquela localidade. É saber que o Engenho da Rainha tem esse nome porque Carlota Joaquina comprou um pedaço também dessa propriedade no início do século XIX, 1813, de uma das irmãs da Leonor, né? E fez ali a sua casa de descanso. Tem esse nome até hoje, Engenho da Rainha. É saber que você vai no Engenho de Dentro e a Rua Doutor Leal e Padilha, né, eram os 2 médicos casados com as donas da fazenda do Engenho de Dentro,
e numa época onde os homens eram tutores de suas esposas, então eles faziam as negociações e ficaram conhecidos na região, né? A dona Teresa, que também era a esposa do Dr. Padilha. É saber que esse desenho dos subúrbios, né? Ele é muito presente até os dias atuais por conta desses proprietários que lotearam suas antigas fazendas já na segunda metade do século XIX. Saber que você vai em Bom Sucesso, anda ali na Praça das Nações, né, na Avenida Londres, Bruxelas, Paris, Nova York, que foi aberto pelo Guilherme Maxwell, e saber que o Guilherme Maxwell era um capitalista, um engenheiro, mas que na realidade ele só se tornou senhor daquelas terras após um longo litígio começado pelo pai dele com descendentes dos legatários da mesma Leonor Mascarenhas, lá do Engenho da Pedra, e depois dessa resolução de um conflito enorme, ele se tornou dono do domínio direto, senhor, e aí sim abriu seu loteamento no início do século XX, e trocou, né? Eu acho interessante isso, ele marcou na memória do local, ele trocou o nome do caminho do Porto de Inhaúma para a Avenida Guilherme Maxwell. Então, eu fico muito feliz hoje em dia de ter esse conhecimento sobre a área que eu moro. Na faculdade, até na pós-graduação, eu ouvia muito esse pessoal que fica estudando a área que mora, fica estudando história do Rio de Janeiro, como se fosse uma coisa menor, quando na verdade eu sempre tive essa necessidade. E vejo uma necessidade das pessoas saberem isso. Então, quando eu consegui publicar minha tese, eu tinha esse objetivo, né? Foi um esforço particular para a publicação desse livro. O objetivo era trazer, publicizar, digamos assim, essa história que existe, que é muito rica, que é marcada por vários conflitos de terra, né? É uma história fundiária riquíssima e que pouquíssimas pessoas sabem. Então, acho que eu tenho conseguido, mesmo que de uma maneira mais acadêmica ou talvez mais tímida, não sei, trazer um pouco dessa história e fazer aquilo que quando eu era criança e adolescente, eu queria saber a história do local que eu morava, só que há séculos atrás, e trazer coisas novas, remexer na história coisas que ninguém tinha remexido antes. Acho que isso eu tenho conseguido, tenho me esforçado enormemente para fazer. Espero que vocês estejam aí assistindo, se tiverem curiosidade, trocar informações, o livro, mas mais que isso, fiquem felizes de saber que a história do subúrbio é riquíssima e tem que ser conhecida, tá bom?